Pode ter sido um exagero, mas eu estava planejando ir para a floresta. E a floresta pode ser um lugar perigoso. Na verdade, mas eu recusei, pois eu nunca bebi em um trabalho. Comecei com as perguntas regulares, no meio daquela pequena cidade. Eu passei por várias lojas de beira de estrada, até chegar ao estádio. Seria difícil. E o que mais há de interessante, xerife? Eu perguntei, olhando os arquivos. O Clyde retirou uma imagem de satélite da floresta, com uma marcação no local onde o Sérgio havia desaparecido. Esta é toda a área em que estimamos que o Sérgio poderia ter caminhado, com pássaros cantando, perus selvagens se movendo, grilos cantando, mas a noite estava morta. Acendendo a minha lanterna, eu encontrei os passos de Sérgio desde a última vez que ele foi visto, e então eu comecei a vasculhar a área. Era exatamente como Clyde e Jonathan disseram. A trilha parou abruptamente no meio da floresta e nada, nenhum outro sinal de que o Sérgio estava mesmo ali. Era como se ele simplesmente tivesse se levantado e desaparecido. De repente, eu ouvi um farfalhar atrás de mim. Já estava totalmente escuro agora, e ninguém deveria estar lá do meu lado. O som veio novamente, exceto que agora estava na minha frente, mas apenas fora do alcance da minha lanterna. Quem está aí? Eu gritei. Mostre-se! Estou armado! Para dramatizar, eu apertei o coldre do meu revólver Taurus no meu cinto, e de repente, algo me bateu bem nas minhas costas. Eu não tive tempo de sacar a minha arma, e considerando que quem estava fazendo isso provavelmente era um cara bêbado, e eu não precisaria disso. Eu me virei e mandei um soco, estilo Mike Tyson, na direção da coisa, e acabei batendo em uma árvore e quase quebrando o meu pulso. Na fração de segundos em que fui atingido nas costas e virei com um soco na mesma hora, eu percebi que havia socado uma árvore e que os meus dedos estavam realmente sangrando. E quem quer que estivesse atrás de mim, se houvesse alguém, lógico, atrás de mim, já teria partido há muito tempo. E então, foi quando as risadas começaram. Na verdade, era mais como uma gargalhada. Urros estranhos, louco e não natural. Seja lá o que fosse, era perturbador de qualquer maneira. Peguei o meu revólver projetado para derrubar ursos e disparei um tiro ensurdecedor para o ar. A risada e tudo parou um pouco, e eu quase baixei a guarda. Então, eu ouvi algo sussurrar a apenas alguns centímetros do meu ouvido. E aquilo, com aquela voz, disse o seguinte: Saia desse lugar. Então, eu ouço o som de 1 milhão de passos correndo me alcançando, e eu corri para fora da floresta, rápido o suficiente para fugir daquilo. A adrenalina é uma droga. Eu pulei na minha caminhonete, virei a chave e dei o fora de lá. E tudo isso em um tempo recorde. E o que quer que estivesse atrás de mim ainda estava me perseguindo atrás do carro. Olhei no espelho retrovisor para tentar olhar a coisa, que estava correndo a pelo menos 130 km por hora para me acompanhar. E eu não vi nada. Eu sei que estava lá, porque quando aquilo corria pela estrada, levantava poeira, e quando corria pelos matos na lateral, o mato abaixava. Havia uma enorme forma borrada correndo atrás de mim, escura como a noite. Era como se alguém pegasse uma enorme massa de estática de uma TV dos anos 80
transformando-a em algum tipo de criatura e a colocasse em uma estrada de terra às 9 horas da noite para perseguir algum pobre agente do Descob. Virei à direita e dirigi pela estrada até chegar à cidade. A coisa estava obviamente perdida. Estacionei no estacionamento de um posto de gasolina e tomei um fôlego. E no dia seguinte, eu fui para a casa de uma mulher chamada Meredith. Eu tinha ouvido falar dela quando estava no bar na noite em que vi a coisa demônio. Ouvi falar por alguns viciados em paranormais que estavam particularmente interessados no que eu disse. Meredith aparentemente possui uma loja de chá e plantas na periferia da cidade. E com a loja no primeiro andar da sua casa, ela também sabia algumas coisas sobre entidades paranormais. Eu parei na garagem da sua loja e bati a porta. "Estamos fechados, idiota!" Alguém, provavelmente Meredith, gritou. Olhei para o horário do funcionamento da loja colado na porta da frente. E era uma sexta-feira, e de acordo com seu gráfico, provavelmente desatualizado de horário de funcionamento da loja, ela estava de fato aberta. "A loja está aberta, então pare de ser preguiçosa!" Eu gritei de volta. Meredith resmungou e abriu a porta trancada. Em pessoa, ela era uma latina baixa, com longos cabelos negros e um gorro roxo, e vestindo um sobretudo e jeans, o que não era totalmente suspeito. "O que você quer?" Ela retrucou. "O que eu quero é saber o que há naquele bosque, e a senhora não me irrite, ainda estou de ressaca. Você estuda o paranormal e o sobrenatural, ou estou errado?" "Não, você não está errado." "Pois é, dona. Ontem eu fui intimidado e perseguido por alguma coisa demoníaca esquisita, enquanto eu procurava um homem desaparecido na floresta." O rosto de Meredith ficou pálido. No Descob, aprendemos a ler as expressões que as pessoas fazem, e pelo que parece, ela sabia exatamente do que eu estava falando. "Entre, talvez eu possa ajudá-lo." Como a casa de Jonathan, fui facilmente capaz de distinguir o interior da casa por dentro. Levou. "Na Galak Carro, pode comê-lo, pode deixá-lo ir, pode mantê-lo prisioneiro." Em seguida, eu pedi uma pizza de atum. E depois que terminei de comer e joguei fora o meu lixo, elaborei um plano que envolvia uma garrafa de vodka, um enorme galão de gasolina e um coquetel Molotov. O cara do caixa, chamado Tom, parecia muito interessado no que comprei no posto de gasolina. E ele era um cara alto na casa dos 50, com uma barba grisalha, um boné de caminhoneiro e uma atitude militar. "Para que servem todas essas coisas?" ele perguntou, enquanto eu colocava o pesado tanque de gasolina no balcão, junto com algumas outras coisas inflamáveis e extremamente perigosas. "Oh, nada", eu respondi, tentando não soar desconfiança. "Só estou tentando cuidar de um problema de pragas." Mas Tom não viu isso como um nada. "Você está indo para a floresta, não é?" Fui pego de surpresa, com facilidade e precisão, como se ele soubesse o que eu estava fazendo. "Sim", eu respondi. "Bem, eu estou de folga do trabalho depois desse turno, então eu irei com você." Ou eu simplesmente poderia informar a polícia de que um investigador particular está comprando quantidades suspeitas de materiais inflamáveis e gasolina, junto com 45 munições de Magnum para um revólver Taurus Hunter.
Você é do exército, amigo? Eu perguntei. Sim, respondeu ele. Eu estive nos fuzileiros navais dos Estados Unidos e na marinha por alguns anos, e eu fiz 5 viagens no Afeganistão. Não vi motivo para John não vir comigo, e além disso, eu poderia usar as suas habilidades militares e de combate, que podem ser úteis, pois a principal regra era ninguém saber que eu sou do Descob. Eu também não carregaria um galão de 55 litros cheio de gasolina sozinho no meio da floresta. Tudo bem, eu disse. Vamos fazer isso. Algumas horas depois, quando o sol estava se pondo, Tom e eu descemos da minha caminhonete na frente do bosque. Tom trouxera o seu confiável rifle calibre 12 e um mini lança-chamas. Tom seria o meu apoio e a isca, enquanto eu carregava o tanque de gasolina colado com fita adesiva a um explosivo coquetel Molotov. O plano era irmos para a floresta, para o local onde eu havia sido atacado pela última vez pela criatura, e esperar. E depois de algumas horas, assim que ouvimos um sinal dele, nós dois colocamos as nossas vendas para evitar que as nossas almas fossem sugadas pela visão insondável do horror cósmico sobrenatural. Preparado? O Tom gritou. Sim, eu disse. Só não atire em mim enquanto eu estiver com a venda nos olhos. Entramos na floresta em silêncio e depois de cerca de 1,5 km, cheguei ao local onde o Sérgio foi visto pela última vez. Sentamos lá e esperamos mais ou menos 1 hora, até que todo o barulho parasse, e de repente eu ouvi o som de algo enorme se arrastando pelo chão da floresta. Coloque a sua venda, eu disse, colocando a minha. Nós não podemos arriscar ver isso. O Tom acenou com a cabeça, sorriu e colocou a venda. E fosse o que fosse, parecia enorme. E ele dizia com uma voz demoníaca e antiga: Saia desse lugar. Tom e eu atiramos na direção da voz, e embora a minha bala errasse por 1 km, o tiro do velho acertou em cheio. E embora eu não pudesse ouvir, eu vi a luz da explosão de fogo, faíscas e chamas saindo do cano da espingarda de Tom. E atingiu. Eu sorri. Te peguei, idiota. Eu disse. O engraçado é que um grupo O que vou lhes contar não aconteceu comigo, e sim com meu avô. O meu avô era um desses velhos caçadores, sabe, desses que passam dias na mata. Criado nas veredas e chapadas do Nordeste, correu muito atrás de gado na Caatinga, e passou muitas noites em tocaia, em baixões cerrado afora. Ele sempre nos contava de quando encontrou uma onça na beira do rio, ou perto de lagoas. E de agora em diante, o que vou descrever é como ele contava, e é exatamente assim. Eu ainda era menino moço quando vi o meu irmão menor falar de lobisomem da Chapada. Ele contava que era um homem que morava na mata e virava bicho nas noites de lua cheia. E acontecia nessas chapadas perto da roça. E eu, por ser o menor dos irmãos, não acreditei muito nessa conversa. Mesmo porque o meu pai dizia que lobisomem não existia. Uma noite,
Eu me lembro como se fosse hoje. Era uma noite de lua cheia da quaresma do ano de 1979. Foi a primeira vez que eu saí para caçar com os rapazes e o meu pai na chapada. E para o meu azar, nesse dia era quaresma. Entramos na mata, porém ainda era de dia, por volta de 11 da manhã, para ser mais exato. Eu estava acompanhado do meu pai, dos meus 2 irmãos e dos cães de caça. Bem, os cães não eram de raça, mas eram bastante espertos e muito inteligentes, o suficiente para não me deixar na mão e nem mesmo sequer nos abandonar. Pois para entrar em mata, os cães têm que ter coragem e não raça. Bem, já era noite quando começamos a montar o acampamento onde passaríamos as noites, pois era normal passar noites e noites na mata, principalmente quando se tratava de caçar no baixão, em que tínhamos que montar armadilhas e esperar a caça aparecer. E era normal naquela época passar até uma semana embrenhado na mata. O meu pai disse que deveríamos esconder a fogueira, assar umas carnes secas, dar de comer aos cachorros e armarmos as nossas redes no alto do velho pé de manga que tinha bem próximo da gente. Bem, eu não sabia, mas naquela hora o meu pai já estava sabendo que algo estava muito estranho. Fizemos como ele mandou, até porque naquele tempo não tinha muita conversa não. Tinha que ser do jeito que ele mandava e pronto. E o filho que desobedecia apanhava mesmo. E naquela época não tinha isso de direito de criança não. Pois apanhar no meio do mato não seria nada bom. E perguntar demais deixava sempre o meu pai com raiva. Bem, subimos na árvore. E já era meia-noite quando acordei com os cães atordoados. Já levantei apanhando a espingarda pendurada no galho e me preparando para descer da árvore. Quando olho mais à frente, eu vi o meu pai em outra árvore. A fogueira estava apagada, porém com a lua cheia dava para ver um pouco em nosso redor. Apontei a minha espingarda na direção de onde os cachorros estavam latindo, e quando o animal que eles acuaram se mostrou, eu gelei do dedo do pé até o último osso da espinha. Era um tipo de macaco muito grande, com cara de cachorro, que brigava com os cães, os abocanhando e os jogando fora como quem descarta palha velha de milho. Eu fiquei ali travado e só conseguia ouvir o choro dos meus irmãos que choravam baixinho. E cada vez que aquela coisa pegava um dos cães, era um estrondo que ele dava, atirando o coitado do cachorro no chão e abocanhando a sua cabeça. E depois de eliminar os cães, a criatura investiu com toda força na nossa direção, acertando em cheio o pé de manga em que estávamos, derrubando alguns galhos podres, algumas frutas e fazendo as nossas redes balançarem. Olhei para baixo de novo e o que vi foi somente os olhos vermelhos me olhando lá de baixo. A criatura, desengonçada pelo seu tamanho, tentava a todo custo subir na árvore, mas por ser muito grande não conseguia subir. Então aquilo tentou saltar e nos agarrar. O meu pai deu 2 tiros naquele monstro, mas por estar muito escuro, ele não conseguiu acertar direito. E eu estava ali em cima, chorando feito uma criança,
até que ouvi algo cair no chão e correr, fazendo aquela coisa se distrair de nós e correr para persegui-lo. Quando corri à vista ao redor e não vi o meu pai, eu entrei em desespero. Naquele momento, o meu pai havia pulado da árvore e corrido para distrair a coisa. Então tomei coragem, me levantei da rede e mandei os meus irmãos ficarem lá em cima e não descerem até que o sol nascesse. Fui caminhando devagar mata adentro, seguindo os sons aterrorizantes daquela coisa que perseguia o meu pai. E ora, parecia estar atrás de mim. Havia momentos que aquilo se silenciava. E então eu também me silenciava, ficando ali parado inerte. Caminhei até ouvir um som de alguém pulando na água e umas batidas que pareciam pedras. Então percebi que provavelmente o meu pai estava no açude que tinha lá perto, e que a coisa deveria estar neste momento o olhando de beira. Esse era o sinal que aquilo não entrava na água. Meu pai começou a gritar palavras estranhas que eu não entendia. Aproveitei essa distração da coisa para dar a volta pelo outro lado da margem. Ali era um açude pequeno, mas era bem fundo no meio. Quando me posicionei do outro lado, eu só vi aquela coisa ficando de pé. Agora sem árvores por perto e com o brilho da lua, eu via bem melhor. Era um macaco muito grande que fazia uns grunhidos estranhos e tinha a cara de porco. Eu me assustei, dei um suspiro e gritei: "Vala, meu Jesus amado!" Engatilhei a espingarda e disparei quase que a queima-roupa. Acertei a coisa em cheio e aquilo saiu correndo. E para minha surpresa, aquilo correu em minha direção num ato de fúria. As suas orelhas eram grandes e faziam muito barulho. Elas arrastavam, quase que tocando no chão. Eu corri e me atirei na água barrenta do açude também. A criatura ficou a noite quase toda correndo de um lado para o outro. E quase 4 da manhã, a coisa estava com tanta raiva que até pedra aquela criatura jogou em nossa direção. Bem, ficamos a noite toda, eu rezando e o meu pai falando as coisas estranhas dele. E depois de muito tempo, o sol dava menção de que iria aparecer ao longe. E aquela coisa saiu correndo e se embrenhou dentro da mata. Eu não pude e nem tive como ir atrás. Aliás, eu não queria, pois os meus pés estavam com cãibras e eu rezava para não me afogar ali. E foi só o tempo de sair da água para eu desmaiar na margem. Quando acordei, eu, o meu pai e os meus irmãos já estávamos em casa, todos são e salvos. E a partir daquele dia, nunca mais entramos na mata à noite. E até o dia da minha morte, se Deus quiser, eu nunca mais vou ver aquela coisa. E era assim que o meu avô contava o caos do lobisomem de Várzea de Minas. Boa noite.
Boa noite. Pode me chamar aqui neste relato de Oliveira. Na época do ocorrido, eu era policial militar no estado do Mato Grosso. Morava em Cuiabá. Atualmente eu moro em Minas Gerais e tudo que vou relatar aqui é a mais pura verdade. Bem, eu nunca acreditei em lobisomens, e muito menos em matilhas de lobisomens. Mas o que eu presenciei quando atuava na polícia mudou minha vida para sempre. E isso aconteceu há 5 anos. E até hoje ainda eu me considero com sorte. A manhã estava fria quando entramos na viatura em direção a uma parada na periferia da cidade. Era por volta de meia-noite. Estava totalmente escuro lá fora, exceto pela lua cheia que brilhava no céu. Fomos chamados pela delegacia, dizendo que havia vários feridos e alguns mortos no que parecia ser uma fazenda que ficava a apenas 30 quilômetros de onde estávamos. Não sabíamos realmente o que causou os ferimentos, mas fizemos o nosso caminho para o local. O endereço nos levou a uma estrada de terra que nos levava a uma casa que tinha 2 carros de polícia do lado de fora, com as luzes acesas. Porém, não vimos nenhum policial ali, e não havia ninguém. A casa estava ligada à fazenda, que parecia estar deserta ou simplesmente muito velha. O meu foco principal era nos carros de polícia na frente, pois normalmente quando eles eram chamados para uma ocorrência, há pelo menos um policial nos esperando para nos guiar até onde precisávamos ir. Porém, ali não havia ninguém. Uma situação como essa poderia ser perigosa, pois podemos caminhar para o perigo e não sabemos disso. A porta da frente da casa estava aberta, mas não havia nenhuma luz acesa. E parecia haver sangue na varanda da frente que levava para dentro da casa. O meu parceiro Carlos estava na polícia há 18 meses. E eu estava bastante atarefado no departamento, com vários acidentes de carros e até mesmo um triplo homicídio que eu tinha que investigar. Mas algo sobre aquela ligação era diferente, pois pela primeira vez estando de plantão, eu realmente estava com medo. E decidi que em vez de apenas ficarmos ali sentados na viatura, deveríamos entrar na casa e tentar encontrar os feridos. A lua cheia brilhava no céu naquela noite, e um forte vento trazia um assobio da floresta quando passava entre as árvores. Eu lentamente saí da viatura e entrei na casa com uma lanterna, a arma e o rádio. E ao entrar na sala, eu me deparei com Chris. Chris era um policial experiente que estava ali parado rente à escada. Tentei falar com ele, mas ele apenas fez um sinal para me calar e subiu as escadas com a sua arma e lanterna em punhos. O sangue que estava na varanda estava em casa e subia as escadas. Falei isso pelo rádio com o meu parceiro, porém eu não obtive respostas. Tentei as luzes, mas não funcionaram. Bem, o que era aquele lugar? Enquanto Chris e eu subíamos as escadas, começamos a ouvir sons abafados vindo de cima, e parecia algo muito pesado sendo arrastado pelo chão. Na verdade, eram grunhidos e vários outros sons. Chris, que agora estava comigo também, ele ouviu sons no andar de cima, mas também parecia estar com medo. Ouvimos os sons de arrastamento continuando pelo corredor acima, movendo-se lentamente para as escadas de cima no 3º andar. Sem pensar no perigo, eu comecei a andar até as escadas para ver se havia alguém ali. E o sangue nas escadas era espesso e as tornava escorregadia, já que o piso da escada era feito de madeira. Iluminei o topo da escada sem ter ideia do que esperar, e continuei lentamente com Chris atrás de mim. Estávamos no meio da escada, quando vimos uma mão peluda de uma silhueta negra puxar para o corredor
um policial que estava ali no chão. Ele continuou a se arrastar no chão, revelando que estava bastante ferido. Ele gritou para que saíssemos dali antes que aquela coisa nos visse, disse ele com extrema dor. O meu treinamento policial deve ter funcionado, pois ignorei o seu aviso e corri para ajudá-lo no topo da escada. Mas tudo que eu ouvi foram gritos. No topo da escada eu pude ver o que restou do policial e o rastro de sangue que ele produziu, que chegava a outro lance de escadas que levava ao que parecia ser o sótão. Chris, que estava comigo, ajudou o policial no topo da escada e eu avancei lentamente para a escada do sótão. Acima de mim podia ouvir sons que não sou capaz de descrever, mas eram terríveis por natureza. Sons que presumi serem grunhidos ou algo muito grande comendo ou mastigando. A minha lanterna era a única coisa iluminando o meu caminho no longo do corredor que levava às escadas do sótão. O corredor era longo e sem mobília, e eu podia ver arranhões em algumas paredes e pisos, e embora o sangue cobrisse a maior parte do chão, eu não tinha ideia do que estava acontecendo ali, mas o mais importante do que ainda estava acontecendo era que muitos ainda precisavam da minha ajuda. Embora a cena provavelmente fosse muito perigosa, já passei por várias experiências de risco antes, durante o serviço, e muitas pessoas durante o choque podem ser agressivas e insensíveis à dor, tornando a tarefa de ajudá-las uma tarefa árdua. Eu não estava necessariamente me preparando para o perigo, embora fosse uma necessidade. Segui para os degraus do sótão sozinho, com a lanterna e a arma na mão. Tive a tentação de anunciar minha presença, mas decidi não o fazer. E tive uma sensação que nunca experimentei antes. Mas o melhor que eu pude descrever é que estava prestes a encontrar o diabo. A personificação literal do mal estava subindo essas escadas. Eu subi as escadas lentamente, ouvindo sons muito mais claros, sons que não soavam nada bem. E estava quase chegando ao topo da escada, quando ouvi um barulho alto vindo do andar de baixo, e uma multidão entrando na casa. Eu rapidamente me virei e desci as escadas correndo até o Chris e o policial que estava sangrando em estado grave. Subi as escadas e lá estava uma equipe do GOI, em passos rápidos. E esta seria a primeira e a última vez que eu veria uma equipe do GOI entrar em cena. Eles mandaram todos nós descermos e nos disseram para deixar o oficial. O oficial estava enfaixado, mas não respondia devido à perda de sangue. Eles se dirigiram a mim e me perguntaram com firmeza aonde estava a coisa. Eu apontei para as escadas do sótão. Eles correram as escadas que levavam ao sótão com as armas em punhos e nós descemos as escadas. E no andar de baixo ouvimos gritos e tiros vindo do sótão. Eram muitos tiros. Fomos levados para fora por mais membros da equipe do GOI, e a essa altura o sol estava começando a nascer. E não apenas a equipe da GOI chegou, mas também funcionários do governo, e todos eles estavam de terno. Eles nos puxaram de lado e nos fizeram perguntas. Eles nos perguntaram o que vimos e quem estava lá dentro. Felizmente, não tínhamos visto muito. Então, contamos toda a verdade. Eu perguntei a eles o que estava acontecendo e o que estava lá dentro. Eles não me responderam e me disseram para voltarmos para o nosso departamento, pois dali em diante o governo e o exército assumiriam tudo, e aquilo não era assunto dos militares. Os paramédicos trouxeram 7 corpos naquela noite,
7 corpos dilacerados e nenhum deles totalmente intacto. No entanto, o primeiro oficial, faltando ambas as pernas, que encontramos na escada, ele acabou sobrevivendo. O que aconteceu ali e o que eles filmaram no sótão e o que eu estava prestes a ver no sótão se a equipe do GOI não tivesse chegado. Bem, estou feliz por não ter sido um desses corpos, mas a partir daquele dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. O meu parceiro Carlos nunca mais quis tocar no assunto. E o oficial Chris, que encontrei dentro da casa, ele desapareceu misteriosamente logo depois do ocorrido. Passei a receber visitas de homens de preto durante a noite. Eles me abordaram na porta da minha casa, entraram e me fizeram muitas perguntas sobre aquela noite. No fim, eles não revelaram muita coisa, mas disseram que se tratava de uma alcateia, e como policial, eu achei que a tal alcateia se tratava de algum nome de grupo de criminosos, mas me surpreendi com a resposta deles, quando me disseram que a alcateia era literalmente um bando de lobisomens. Disseram que eu também vi o que aconteceu naquela noite, e que não tinha motivos para duvidar. E se a coisa não fosse séria, o que eles, agentes do governo, estavam fazendo ali? E porque o chefe de operação do GOI foi chamado, segundo eles, um grupo de lobisomens que se autodenominavam Canis estavam fazendo uma espécie de ritual macabro naquela fazenda, ainda na forma humana. A oferenda do ritual eram 7 pessoas da mesma família, das quais seriam as suas presas. Então, eles soltariam as vítimas para as mesmas correrem e se esconderem pelo casarão, até eles se transformarem em lobisomens e as caçarem. Porém, uma ligação anônima levou a PM até o local. Porém, os policiais foram mortos, restando apenas o Chris e o oficial que teve as pernas amputadas vivos. E quando esses policiais solicitaram reforços, foi a vez que eu compareci no local e presenciei o resto da história. Quanto à matilha, eles foram eliminados pelos policiais treinados do GOI, e a PM retirada do local, e o caso totalmente abafado. Por fim, eles me pediram sigilo. Além do mais, esse é um dos protocolos da Polícia Militar, o sigilo. Até mesmo me ofereceram uma aposentadoria precoce de 5 salários para que eu fosse embora do Mato Grosso, e que isso seria para a minha própria segurança. Pedi a eles um tempo para processar tudo aquilo, e depois de uma semana, quando eu tive certeza que tudo aquilo era real, eu aceitei a proposta, e o meu superior de polícia já estava a par de toda a situação. Eles assinaram o meu desligamento da PM, e eu me aposentei pelo INSS com 5 salários. Os médicos legistas do INSS já estavam sabendo da situação e nem perderam tempo com perguntas, e simplesmente me deram um laudo de transtorno bipolar, o que não era verdade. Me mudei para Minas Gerais em 2018, e 2 anos após o ocorrido, eu fui abordado novamente por 2 agentes do governo. E novamente pela madrugada, eles estavam ali, e ambos estavam vestidos de preto. Falaram sobre todo o acontecido daquela noite fatídica e me convidaram para fazer parte do grupo de operações do Departamento Secreto de Contenção Obscura, o DESCOB. Me interessei em me unir ao grupo, e daí foram 6 meses de treinamento. E no final, restaram apenas 12 recrutas dos outros 588 que foram eliminados. Infelizmente ou felizmente, eu fui um dos eliminados. Bem, eu não sabia como realmente o DESCOB atuava, mas depois de assistir os relatos deste canal,
eu pude ver que de fato eles não são heróis. E graças a Deus, eu fui um dos eliminados do treinamento para fazer parte do Descobre. Boa noite. Olá, boa noite a todos do canal. Eu me chamo Beca, tenho 27 anos e moro em Apucarana, no Paraná. Esse fato ocorreu comigo e com a minha namorada Alice. Bem, o ano era 2017 e tínhamos 22 anos na época. Eu trabalhava vendendo seguro de automóveis e a Alice somente fazia faculdade, então só nos víamos nos finais de semana. Nós éramos bem discreta. Só trocávamos beijos quando estávamos em algum local totalmente reservado. Em um feriado prolongado que teve naquele ano, aproveitamos e fomos acampar em uma floresta que fica situada às margens da BR-369, na saída para Arapongas. Pegamos nossas tralhas de camping, colocamos no meu Jeep Renegade 4x4 e partimos para a diversão. O sobrenatural começou assim que saímos da BR e entramos na trilha que dava para a floresta. Estrada de terra e cascalho, simplesmente a conta para um único carro passar. E no meio da estrada, havia uma tartaruga atravessando de um canto a outro. Paramos o carro e Alice, como ama animais, ela pegou a tartaruga para ajudá-la a atravessar a trilha mais rápido. E assim, nós seguimos nosso caminho. E assim que Alice pegou a tartaruga, ela imediatamente deu um grito. E eu, assustada, fui ver o que era. E Alice pediu que eu olhasse na parte de baixo do casco da tartaruga. E quando eu vi o que tinha ali, eu confesso que me arrepiei por inteira. Embaixo do casco da tartaruga havia uma estrela de 5 pontas invertida desenhada. E dentro da estrela, o desenho de um bode com 2 luas novas, uma de cada lado. O desenho era vermelho. Estava perfeitamente bem desenhado, como se fosse feito por um profissional em desenho. Alice, que é sensitiva e mais ligada em assuntos sobrenaturais, ela disse que aquilo era bruxaria. Então deixamos a tartaruga perto do seu destino. Do outro lado da estrada, onde a alguns metros começava a nascente da cachoeira, e deduzimos que a tartaruga ia para lá tomar água. Até levaríamos o animal até a água, mas Alice disse que não é bom mexer em nada que está relacionado com bruxaria, pois aquela tartaruga provavelmente foi usada em algum ritual, para qual eu não sei, mas era muito bizarro. Eu até cheguei a pensar que talvez algum engraçadinho fez aquilo de propósito com o animal, só para assustar quem o encontrasse. Então, seguimos caminho e paramos em uma trilha que dava para a cachoeira. Estacionamos o carro embaixo de uma árvore e seguimos à procura de um bom lugar para armar a barraca. Nos organizamos e a noite logo chegou. Era uma noite de lua cheia, porém muito fria. Estávamos com as nossas tralhas de pesca
E apesar da lua cheia ser uma boa lua para a pescaria, não tivemos sorte naquela noite. Porém, algo a mais ocorreu, o que nos deixou muito intrigadas. O local era uma cachoeira cercada de rochas e cavernas. Um rio seguia o curso da queda d'água, e não havia ninguém acampando à nossa volta, e muito menos por perto. Alice foi a primeira a lançar a isca no rio, seguido por mim. E nem sinal dos peixes comerem as nossas iscas. Mas em todas as vezes que retirávamos a isca da água, ela retornava suja de sangue. Em um primeiro momento, começamos a pensar na hipótese dos peixes estarem se machucando com a fina ponta dos anzóis. E a dificuldade de entender aquela situação era muito grande, pois independente se jogássemos a isca no mesmo lugar ou em outro lugar diferente, o anzol retornava sujo de sangue e cada vez mais sujo. E o pior é que não sentíamos as varinhas de pesca balançarem. Então, desistimos de pescar e fomos assar asinha de frango e linguiça que havíamos levado. Comemos o nosso churrasco, tomamos a nossa cerveja e depois de entrarmos para a barraca, e como diz o Fael, transamos loucamente. E depois eu tive que ir até o carro, pegar roupas para tomar um banho naquela água congelante, e Alice ficou na barraca. Mas logo me deu vontade de fazer o número 2. Então, né? Obviamente eu entrei na floresta, seguindo uma trilha, e a luz da lua cheia clareava o suficiente para que eu chegasse até o jipe. Eu não estava nem com a lanterna do celular, pois quando vamos para lugares assim, combinamos de deixar eles desligados no porta-luva do carro, para curtir mais a natureza. Então, eu deixei os faróis do jipe aceso, pois ele serviria de referência para que eu não me perdesse. E após terminar as minhas necessidades, do nada, o farol do jipe se apaga. Eu pensei na Alice fazendo gracinha comigo, mas logo eu sabia que não era ela, pois ela jamais sairia debaixo dos cobertores naquele frio só para me pregar peça. Então, eu entendi que foi uma falha mecânica do carro. E mesmo com a lua cheia no céu, tudo à minha volta, do nada, foi ficando absolutamente escuro, e eu não via um palmo à minha frente. Eu entrei em desespero e andava sem rumo, gritando por Alice. Até que depois de uns 10 minutos, que pareceram horas, eu vi um fogo e fui me aproximando. Era um lampião na frente de uma casinha de barro no meio da mata. Eu pensei que talvez ali tivesse alguém para me ajudar, mas assim que cheguei próximo à casinha, uma moça muito linda sai de lá de dentro. Ela era ruiva, cabelos lisos, deveria ter por volta de 18 a 20 anos, seios empinados e um corpão. Ela estava totalmente nua, e eu, como sou igual sapo, gosto de... bem, vocês sabem. Eu dei aquela disfarçada com o cabelo, e voltei à minha postura de madame, e na minha cabeça, deveria ser alguma praticante de Wicca, fazendo seus rituais estranhos. Ei, desculpe incomodar. Você sabe como eu volto para a trilha que dá para a cachoeira? Eu perguntei. Ela deu um sorriso e foi se aproximando de mim e do nada me beijou. Confesso que gostei, mas ao mesmo tempo eu falei para ela que eu tinha namorada, e foi quando eu senti uma mordida no meu lábio, como se algo bem afiado o cortasse. Eu gritei de dor e a empurrei,
E quando a vi, ela já não era mais aquela linda ruiva. Era uma velha, horrenda e corcunda, com um tipo de túnica branca na cabeça. Tipo aquilo que as baianas usam. Eu não sei o nome. Ela era morena e muito alta e deveria pesar uns 100 quilos. Ela lambia os próprios lábios, de onde ficou o sangue da mordida que ela me deu. Ela apontou o dedo para mim e gritou: "Beca, eu te achei!" Bem, como aquela desgraçada sabia o meu nome, eu corri desesperada sem rumo e logo vi os faróis do jipe se acenderem e também ouvi a buzina do carro. Eu corri na direção do carro e chegando lá, Alice já estava com o carro ligado e nossas coisas já tudo no carro. Ela disse que eu entrasse rápido e só foi o tempo de entrar e ela já saiu dali com o carro derrapando e jogando areia para todos os cantos. Eu a perguntava o que aconteceu e já tinha até esquecido o que acabara de acontecer comigo, mas ela só chorava e dizia: "Vamos embora daqui rápido." Ela dirigia igual uma maluca. O carro trepidava e passávamos com tudo nos buracos. E se o carro não fosse um SUV, teria quebrado ali mesmo. E por incrível que pareça, quando estávamos perto de sair da trilha, encontramos a mesma tartaruga no mesmo lugar, no meio da estradinha, atravessando para o mesmo lugar onde ficava a nascente da cachoeira. Bem, eu não sei se era nascente, mas era um pequeno córrego que dava na cachoeira. Não paramos e passamos por cima dela, mas não com as rodas. E quando vamos para lugares assim, nós sempre completamos o tanque com diesel. Então, dava para voltarmos com o tanque praticamente cheio. Porém, o tanque estava na reserva. Era como se o tanque estivesse vazando, pois eu só via o ponteiro caindo. Mas graças a Deus saímos da trilha. Pegamos a estrada e chegamos a um posto de gasolina que eu nunca vi na vida. O frentista do posto era um cara muito estranho e quando ele nos atendeu, ele disse que não havia nada de errado com o tanque. Nós não estávamos em condição de dirigirmos. Então, entramos para a lanchonete do posto e fomos tomar um café e comer algo para nos acalmar. Era por volta de 1 da madrugada, e além de Alice e eu, havia mais umas 3 pessoas na lanchonete conversando, mas não reparamos em ninguém. Alice me contou o que aconteceu com ela. Ela disse que 10 minutos após eu sair, ela começou a escutar risadas de crianças do lado de fora da barraca. Então, ela começou a fazer uma oração e as risadas pararam. Mas daí, ela começou a ver vultos correndo em volta da barraca. E quando ela olhou lá fora, a uns 10 metros da barraca, perto do rio, haviam várias crianças, todas de pele pálidas e olhos completamente negros. Ela continuou orando, pegou as nossas coisas e correu para o carro. Pegou só o essencial que ela conseguiu carregar. E a sorte foi que eu deixei a chave no painel do carro para os faróis ficarem acesos. Então, ela conseguiu ligá-lo e buzinar para mim encontrá-la, pois ela já pensava que o pior poderia ter acontecido comigo, mas imaginou que eu estaria perdida na floresta, até porque eu deixei a chave no painel. Eu contei a Alice tudo o que aconteceu comigo. O meu lábio estava sangrando e só nisso eu tive que mentir. Eu disse que como estava escuro,
eu não vi o punhal na mão da velha que cortou meu lábio, e que se eu não me esquivasse no reflexo, por pouco, ela não faria pior. E foi quando eu escutei uma voz grotesca atrás de mim, dizendo: "Mentirosa!" Olhei para trás e era a velha. Eu juro que era a mesma velha da floresta, só que agora ela parecia uma senhora normal. Estava com roupas decentes e cabelos meio esbranquiçados jogados para trás. Alice não ouviu nada e nem se assustou com a mulher, mas o meu coração ficou a mil e eu escutava ela balbuciar e gemer ao mesmo tempo, como se fizesse algum tipo de oração macabra. Alice via simplesmente uma senhora sentada a poucos metros de nós, tomando um café, mas ela acreditou em mim, até porque, quando demos por nós, só estávamos nós três dentro da lanchonete. Eu, Alice e a velha. E nem a atendente estava mais lá. Alice foi até a velha e a pediu desculpa, e ela disse o seguinte: "Olha, senhora, caso tenhamos feito alguma coisa, eu peço que a senhora nos perdoe." Alice, ela disse que se a velha fosse uma bruxa, não adiantaria fugir, pois ela nos perseguiria para onde quer que fosse. A velha então disse com uma voz bizarra: "Alice, eu vejo que você tem entendimento com ocultismo. Vocês colocaram a mão no meu animal, fizeram sexo em solo sagrado, e sua amiga defecou no solo, onde eu cultivo várias espécies de ervas raras. Eu vou deixar vocês irem, mas se voltarem, não sairão mais." Saímos às pressas da lanchonete, e por mais inacreditável que pareça, ali não era a lanchonete do posto, era a casinha de barro que ficava no meio da floresta. E então nos demos conta que ainda estávamos na floresta, mas desta vez a lua já clareava o caminho até o jipe que estava ali perto. Voltamos correndo e chorando ao mesmo tempo para o jipe, pois tínhamos certeza absoluta que havíamos saído dali e chegado no posto de gasolina e entrado na lanchonete. E agora, como era possível que estávamos novamente na floresta? Alice ligou o carro e pediu que eu não tivesse medo e muito menos olhasse para trás, pois dessa vez tudo daria certo. Seguimos com o carro e, graças a Deus, dessa vez não vimos a tartaruga no caminho. E o marcador de combustível estava normal, mostrava o tanque quase cheio. Pegamos a BR e notamos que dessa vez alguns carros passavam por nós, pois da outra vez não vimos nenhum carro passar por nós. Era somente escuridão até chegarmos no posto. Bem, dessa vez tudo parecia normal. Então voltamos para casa. Alice não gosta nem de tocar no assunto, pois foi um caso bizarro de bruxaria, encantamento e feitiçaria. Alice disse que aquela bruxa tem um poder incrível, e que isso ela sentiu nela, pois a bruxa nos deixou alucinadas e perdidas em um território, enquanto brincava com a gente, tipo no filme A Bruxa de Blair. Eu juro, Fael, que esse relato é verídico, por mais difícil de acreditar que seja. Bem, eu nunca mais tive nenhum tipo de experiência que envolva o paranormal, e espero que continue assim. Boa noite.
Eu sou o Diego, o mesmo que enviou o relato denominado pelo canal como a Irmandade dos Lobisomens. Eu venho desta vez a pedido de alguns que comentaram no relato anterior para falar sobre vampiros. Dizer se existe algo a respeito de alguma irmandade ou algo do tipo em relação a este assunto. Pois bem, como eu contei no relato anterior, eu pesquisava e estudava a fundo o sobrenatural, sempre buscando separar a realidade da ficção. E irei aqui relatar frutos dos meus estudos e vivência, contando também o que eu aprendi com a lobisomem que se chama Salete. Apenas lembrando, eu citarei as referências de onde saíram tudo o que estou dizendo e deixarei claro quando é conhecimento adquirido por estudo e o que é minha própria vivência. Bem, deste modo eu peço que compartilhem o link desse vídeo para ajudar o canal a transmitir conhecimento, pois as coisas, em grande maioria das vezes, não são o que parecem. No início de tudo, na busca por compreender esse ser tão folclórico que consta em todos os cantos do mundo, países e folclores locais, eu sabia que era impossível não haver um fundo de verdade. Então comecei a estudar a origem do vampiro em cada continente e país, pois há diversas versões. Tem as versões de Judas Iscariote, que iniciou a lenda de ser amaldiçoado e a vagar eternamente pela terra por ter traído Jesus Cristo. E a versão do Homem Morcego da Indonésia. E tem também os carniceiros, os Growls, o Drácula da Romênia. E enfim, partindo desse ponto, eu compreendi melhor o ponto de início de tudo isso, o que facilitou as minhas pesquisas e investigações. E este ponto era a alimentação de todos. Um vampiro, ele é voltado a se alimentar do jugo da vida, o sangue, em busca da longevidade, e não da juventude. Realmente, como muitos podem pensar ao início, o estudo pela Elizabeth Bathory, por exemplo. Bem, mas eu não vou comentar cada caso. Eu vou me ater apenas a apresentar os fatos até a conclusão. Porém, ao se pesquisar, você vai se esbarrar cedo ou tarde nos vampiros astrais. Estes são os mais comuns e mais assíduos, podendo ser conscientes e inconscientes. E eu também não vou me prolongar nisso. Mas é bom deixar claro que não é desses a quem me refiro, mas podendo sim, um vampiro mesmo, ele vampirizar pelos dois meios. É o que ocorre sim, e vocês irão entender mais para frente. Partindo, o que separei e sintetizei o assunto a partir dos pontos em comuns de todos eles. Fica mais fácil eu ir atrás de cada parte mais realista disso tudo. Porém, sair atrás disso pode lhe mostrar que a realidade pode ser muito pior que a ficção. E esse foi o caso sem sombras de dúvida. A primeira fonte de fato que me aproximou do que realmente é o vampirismo veio do livro Filhos do Fogo, do Daniel Mastral. Mas até hoje eu não pude confirmar oficialmente o que foi dito nesse livro em forma de testemunho, e nem mesmo a identidade real do Daniel Mastral, que mesmo havendo fotos dele, o nome verdadeiro dele e até mesmo um canal no YouTube, segue um mistério. E por essa falta de confirmação a respeito do testemunho dele e da pessoa dele em si, começa a cair em descrédito. Porém, o relato ele foi confirmado pela Salete. Como eu disse, a Salete é a lobisomem do relato anterior. O relato no livro foi algo estarrecedor e perturbador, onde uma seita, onde esse Daniel Mastral pertenceu, que alegava firmemente praticar um ritual de sangue que aumentava a longevidade e o vigor de modo virtuoso, que consistia em sacrificar um anjo. O termo anjo, ele denominava crianças entre 4 e 8 anos, em ritos específicos e meticulosos, como coletar o sangue, os ossos, fêmur e o crânio.
e eles dilaceravam esses ossos ao chegar ao ponto de uma farinha, que era misturada ao sangue coletado durante o sacrifício. Então, posto a mistura em um cálice, ele passava de mão em mão entre os presentes, onde todos bebiam. Mas como informado por não achar confirmação na obra e nem sobre quem a escreveu, eu deixei de lado, até que conheci Salete, que me transmitiu muito conhecimento. E um deles batia perfeitamente no que estava relatado no livro. Em um dos encontros com Salete, ela me disse: hoje comentávamos no clã como os filmes e séries que usam de vampiros hoje em dia buscam tornar esse monstro demoníaco um ser belo, atraente e sedutor, pois quando na realidade eles são demônios que pisam nessa terra com as suas práticas imundas. Salete me contou que inclusive não era necessário ser um anjo para servir ao propósito deles, bastava ser uma pessoa saudável, sem vícios, e isso já bastava para o ritual da longevidade. E tudo isso, desde o estudado ao que Salete me ensinou, confere com os relatos e contos que vampiros na Idade Média buscavam sempre crianças e bebês para se alimentarem. Inclusive na obra, tanto como o filme e livro de Drácula de Bram Stoker, em 2 cenas e passagens do livro, relata a preferência desses seres pelas crianças. Indo mais a fundo e buscando de onde poderia ter surgido os preceitos para tal horrendo ritual, eu achei um conteúdo a respeito da Ordem Rosa Cruz, uma antiga ordem semelhante ao que é a maçonaria, porém muito mais antiga. Data-se de períodos bem antes a Cristo, nos primórdios egípcios, que contava que havia um ritual de louvor e adoração à vida, que consistia em coletar o sangue da menstruação de virgens e o ingerir em uma espécie de ritual, e novamente coletado em um cálice de ouro ou bronze polido, muitas vezes adornado com pedras preciosas, que passava de mãos em mãos dos ali presentes para serem bebido, um gole de cada vez. Há um autor alemão, da Rosa Cruz. Ele diz de um rito muito antigo. Inclusive, ele escreveu uma das poucas obras existentes a respeito de um caso de vampirismo, ainda no século XIX. Esse é o autor Franz Heitzmann, que escreveu a obra A Autêntica História de um Vampiro, porém com um cunho mais espiritual. Apenas uma boa leitura muito interessante, mas que não se encaixava plenamente aqui. Mas antes que saiam condenando, dizendo ou até fazendo besteira quanto à Ordem Rosa Cruz, eu informo-lhes que a ordem se dividiu em alguns ritos, assim como a maçonaria possui muitos ritos, e os ritos mais antigos se perderam no tempo. O que temos hoje aí em muitas cidades pelo país, principalmente no Grande Templo de Curitiba, no Paraná, da Ordem Rosa Cruz, são grupos filosóficos de estudos cósmicos e místicos, que praticamente 99% nunca nem sequer ouviu falar desse ritual e costume praticado há milênios antes, e nem mesmo quem foi Franz Heitzmann. Eu digo isso com firmeza, pois eu conheço diversos membros dessa ordem, e lhes afirmo que são extremamente leigos, para não dizer ignorantes. Estou escrevendo esse relato nesse momento, pois mais um indício forte se mostrou bem recentemente: o caso dos corpos de crianças encontradas mortas em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e o suposto ritual satânico em que elas foram mortas. Embora o caso já tenha diversas reviravoltas, o ponto a ser notado é os restos mortais que foram encontrados faltando o crânio e o fêmur, e assim como o relato mais acima, com as devidas fontes, e nesse caso parece ter havido envolvimento de políticos. O que quero que sirva de alerta a todos que estão ouvindo isso, pois eu lhe afirmo
que existem vampiros desse cunho em todas as cúpulas políticas do mundo, mas no Brasil é mais escancarado, pois quando saiu a proposta de criação de um sistema integrado de desaparecimento de crianças no país, que facilitaria muito para resolver os casos e localizar as crianças, certos políticos votaram contra, e isso tornou esse país, junto com países da Indonésia e Índia, que mais tem casos de desaparecimentos de crianças sem solução do caso. Eu peço que pesquisem os que votaram contra e façam uma relação com os casos relatados aqui. E se isso não os basta, eu vou mais além. E cito o finalmente morto David Rockefeller, bancário, multibilionário, com dezenas de influências políticas que fez 6 transplantes de coração. E consta que ele participava de rituais do tipo, assim como esporádicas transfusões de sangue, tudo ocorrendo de maneira velada na sua ilha particular. Eu quero lembrar também do recente relato do ator e diretor Mel Gibson a respeito de práticas como esta em Hollywood, que consta os 2 tipos de vampirização, astral e sanguíneo combinados. Porém, não se enganem achando que eles estão apenas em altas cúpulas, pois a Salete mesmo me mostrou uma pequena localidade na área rural do Vale do Itajaí, que era uma pequena vila composta por pessoas aparentemente humildes, simples e pequenos agricultores, mas que praticavam tal prática vampírica e estavam prestes a serem desmantelados. Mas como todos sabemos, tudo tem um preço. Estes vampiros todos um dia foram humanos, e este ritual de longevidade, embora os permita prolongar a sua estadia nesse plano e vigor, isso apodrece as suas almas e causa também mudanças físicas. Como disse antes, juventude e jovialidade não é atingida com essas práticas. Em alguns casos ocorre, porém, por um curto espaço de tempo logo após a prática, mas em sua maior parte do tempo é como se a humanidade já morta daquela pessoa entrasse em estados de putrefação, e o que assumisse no lugar seria traços mais semelhantes a de um demônio. Vendo as fotos do David Rockefeller, isso pode ficar mais evidente. Eu quero ressaltar o que Salete me disse. Filmes e séries não estão aí para lhe informar de nada. Eles existem para propósitos contrários a isso, que são lhes entreter, desinformar e lhes alienar, e consequentemente te tornar só mais uma presa e que nada sabe sobre a realidade. Pode talvez te dar alguma referência, mas ainda assim de maneira distorcida, lhe induzindo ao erro. Existem alguns outros tipos de vampiros de sangue, vulgarmente chamado de corpo seco. É um ser semelhante ao The Raker, mas todos um dia partiram do ponto de humano e chegaram a monstros. Quem sabe um dia eu escrevo mais uma matéria para o canal relatando tudo isso. Abraço a todos e sempre fiquem com Deus. Boa noite. O meu relato aconteceu no ano de 2017, através de uma viagem que eu fiz para a Itália neste ano, na cidade de Milão. O meu nome é Christian e atualmente estou com 23 anos, e na época eu tinha 20. Eu estava muito animado por poder conhecer a Itália pela primeira vez nesta época. Eu já tinha ido para outros países pelo mundo. Eu falo inglês, espanhol e italiano. Mas neste ano eu queria aprimorar o idioma e conhecer o país, além da cultura e tudo mais. Comecei a procurar lugares para ficar
e encontrei uma mulher italiana de 35 anos, chamada Milena. Encontrei ela nas redes sociais, e ela era dona de algumas casas em que o pessoal alugava por lá. Entrei em contato e ela cobrou 2.000 euros para poder alugar a casa durante um mês. Bem, eu tinha 1 ano e meio do meu emprego de produtor cinematográfico. Eu fiz um ator americano, do qual sou muito fã, ganhar o seu primeiro e único Oscar, em 2016, através da produção de um filme. Bem, são bastidores de pressão e exigência, mas vale a pena. Enfim, eu estava de férias e resolvi curtir viajando e aprender outro idioma. A italiana me mandou a sua localização e eu peguei um voo. Chegando na casa, eu fui muito bem recebido pela Milena. Paguei antecipado e ela me mostrou como era a casa. Bem, a casa era grande com piscina, suítes e o quintal era gramado. Uma casa muito bonita. E passaram-se 2 semanas e estava tudo indo bem. Eu estava fazendo aula de italiano e estava tudo tranquilo. E depois desse tempo, a Milena me chamou para ir na sua casa, que era do lado da minha casa temporária que eu havia alugado. Bem, eu fui. E chegando lá, começamos a conversar e beber. A Milena era uma mulher muito sexy, morena, tatuada, com cabelos grandes, uma voz suave. E bem, e nesta noite transamos loucamente. No dia seguinte, era um sábado, e eu estava livre praticamente. E durante a tarde, ouvi uma espécie de barulho de porco. Estranhei e falei com a Milena. Ela respondeu dizendo que era uma amiga dela, a Juliana. Bem, achei aquilo muito estranho e até dei uma risada. E depois de uns 3 minutos, eu ouvi alguém batendo no portão. A Milena foi e falou: "Bem, eu não disse que era a Juliana?" Ela foi atender e era uma mulher loira, muito bonita também. Me cumprimentou e começou a conversar. Ela falava coisas que eu não entendia sobre convênios e tudo mais. Então me retirei e fui tomar um banho. E quando saí, a Juliana já havia ido embora. Perguntei a Milena se ela tinha porco de estimação ou algo do tipo. Ela não me respondeu e apenas sorriu. Achei estranho, mas enfim, deixei pra lá e voltei para minha casa alugada. Passaram-se mais 2 semanas e tinha acabado de terminar as aulas. Mas eu resolvi ficar mais apenas 3 dias para completar o aluguel. E assim depois poder voltar para o Brasil. E nisso, em uma quinta-feira, pelas 4 horas da manhã, eu ouvi batidas no portão e acordei. Fui ver quem era na brecha do portão por causa da hora, e era a polícia. Perguntaram se eu estava bem. Eu respondi que sim. E os policiais disseram que algumas pessoas passaram naquela rua e viram cerca de umas 13 mulheres vestidas de vermelho. Elas estavam tentando invadir a minha casa e a casa ao lado, que era a casa da Milena. Agradeci à polícia pela preocupação e fui falar com a italiana. E assim que falei com ela, ela riu e disse: "Ah, essas velhas não aprendem."
Perguntei quem eram as senhoras e ela respondeu: "Ah, é umas mulheres que acham que vão tomar o meu terreno." E nisso, ela pediu para que eu dormisse com ela. E aquela era uma noite de sexta-feira. Aceitei o convite. E assim, retornei a ouvir o barulho de porco novamente. Assustado, eu fui no quintal e vi uma porca de pé. E de repente, ela começou a correr em direção da porta. E eu, assustado, entrei e tranquei a porta. Isso foi algo que me causa calafrios até hoje. A Milena começou a rir e disse que era a Juliana. E eu falei: "Como assim a tua amiga vira porco, cara?" Ela começou a ter crises de riso com a minha falta de conhecimento sobre o tal assunto. E assim começou a falar para a Juliana entrar. Eu perguntei se era sério, pois se aquela coisa entrasse, eu metia o facão naquilo. A porca, vendo que eu não iria abrir a porta, logo foi-se embora. Bem, o que era aquilo? Será que era feitiçaria? Ou será que existem pessoas que se transformam em animais metamorfos? E qual é o benefício através disso? Continuei a discutir com a Milena, dizendo que iria embora naquela noite mesmo. E ela implorou para que eu ficasse. Fez o jantar para mim e tudo mais. Aceitei, mas disse que iria embora logo no dia seguinte. E assim, fomos dormir. E lá pelas 2 da manhã, acordei com a Milena falando alto. E ela parecia estar na rua na frente de casa. Levantei e quando fui no portão olhar, vi a Milena com outras 7 mulheres de vestidos brancos. Elas estavam matando um animal a machadadas, que parecia um bezerro. Elas pegaram o sangue do animal e jogaram em uma fogueira. Eu me assustei e rapidamente eu fechei o portão. Bem, eu acho muito nojento matar, ainda mais animais. E o que me impressionou foi a frieza da italiana, que era dona das casas do bairro. E aquilo para ela parecia que era algo normal e rotineiro. E depois de uns 2 minutos, surgiu uma figura assustadora, que era metade bode, metade homem e metade mulher. Aquilo tinha pênis, seios e cabeça e pés de bode. Aquela coisa falava em latim, e eu entendi tudo. E aquela coisa dizia: "Anima vestra, anima, anima vestra", que significa a sua alma em português. Todas as mulheres se ajoelharam diante daquele ser, e elas estavam meio que o reverenciando. Fiquei abismado com aquilo e entrei para dentro de casa. Tranquei a porta e, como aquele bairro era muito deserto e tinha muitas matas, aquelas mulheres faziam isso livremente, sem o olhar curioso dos vizinhos. Bem, por volta das 6 da manhã, arrumei todas as minhas coisas, fui para o aeroporto e voltei para o Brasil. Eu já havia pago o aluguel e completado as aulas de italiano. E nunca mais tive notícias da italiana Milena. Ela simplesmente sumiu das redes sociais. Achei muito estranho, pois ela era bastante ativa no Facebook por causa dos aluguéis.
mas eu creio que algo grave deve ter acontecido com ela. Eu também acho que a riqueza dela foi adquirida por meios satânicos. Pesquisando no Google, eu achei uma entidade chamada Baphomet, que era praticamente igual àquela coisa que eu vi em uma espécie de ritual. E ela deveria fazer parte de uma seita. Assim que voltei para o Brasil, quando me perguntaram sobre a Itália, eu apenas falei as coisas boas. Não quis comentar sobre todas essas coisas negativas, apenas como preocupação mesmo. Enfim, acho que para conseguir o que queremos, fazemos coisas inimagináveis na vida. E poderia até ter acontecido algo comigo nesta época. Algum atentado contra a minha vida ou algo do tipo. Bem, eu apenas levo isso como ensinamento e experiência. Mas fiquei meio traumatizado com tudo isso. E nunca me esquecerei de todos esses acontecimentos. Boa noite. Boa noite, me chamo Magno. E na época que vi o dito lobisomem, eu tinha 15 anos de idade. E isso ocorreu há 3 anos atrás. E atualmente eu tenho 18 anos. Bem, eu morava em São Paulo naquele tempo. Mas após o acontecido, nos mudamos para o estado do Rio de Janeiro. O meu pai trabalhava como caminhoneiro no transporte de animais e a minha mãe como enfermeira. Um certo dia, o meu pai me chamou para eu ir com ele em uma viagem até Minas Gerais para pegar alguns bois e levar para um leilão que ficava em São Paulo mesmo. Bem, eu aceitei sem pestanejar, pois não era sempre que o meu pai me chamava para viajar com ele. E para mim, era muito importante passar esse tempo com meu velho. Assim, saímos por volta de 1 hora da tarde. Saímos pela estrada. A viagem era muito boa e confortável. E do contrário do que falam por aí, viajar de caminhão é algo muito confortável e relaxante. As paisagens da estrada para Minas é cheia de montanhas e tudo mais. É algo incrível e muito bom de se ver. Por volta de 4h50 da tarde, nós estávamos a uns 100 km por hora na estrada, em direção a BH, capital de Minas. Então, o meu pai parou para abastecer o caminhão, pois durante um bom trecho da estrada não encontraríamos posto de combustível. Bem, quando terminamos de abastecer, já passava das 7 da noite. E a demora se deu por conta da fila de vários caminhões para abastecerem também. O meu pai tinha que tirar o atraso da demora em quilometragem rodada. Eram quase meia-noite. Então, o meu pai quis parar para descansar, pois mesmo com pressa, dormir era algo tão importante quanto chegar. Afinal, se algo acontecesse, não teria como ele entregar a carga. Paramos na beira da estrada e saímos um pouco de dentro do caminhão para esticar as pernas. Bem, não estávamos muito longe. E a alguns metros de nós tinha um matagal,
e a única luz que havia naquele local era a luz do caminhão. Naquele tempo, o meu pai sempre andava armado, para caso ele precisasse se defender, pois a profissão de motorista tem os seus riscos, principalmente no Brasil. Algum tempo depois, começamos a escutar uns rosnados e sentimos um cheiro terrível de algo morto. O ambiente fedia algo parecido com enxofre ou coisa queimada. Ficamos observando a estrada na direção daquele rosnado. E ao longe, observamos passar, de um lado para o outro da estrada, um cão negro e muito grande para um cachorro comum. Nós ainda estávamos na dúvida se de fato era um cão ou um boi. Mas aquilo parecia caminhar meio desengonçado. E o pior de tudo era que aquele animal tinha alguns trajeitos que até lembravam uma pessoa. O nosso medo era tão grande que o meu pai sacou a arma. E sem ter certeza do que se tratava, ele deu 4 tiros na direção da coisa. Aquilo olhou para nós, deu um urro e saiu correndo para dentro do mato. Nós rapidamente voltamos para o caminhão. E o mesmo estava a poucos metros de nós. Entramos no caminhão e aquela coisa saiu de trás de outra moita. O meu pai ligou o caminhão e pelo farol ele pôde ver as feições da criatura. Aquela coisa tinha a cara que parecia uma mistura de macaco com cachorro. E aquilo, sem dúvidas, era uma visão do inferno. A criatura começou a andar na direção do caminhão. O meu pai abriu a janela do motorista e, mesmo com muito medo, ele atirou para cima na tentativa de assustar a fera. Mas aquilo não se assustou e continuou vindo na direção do caminhão. Então, sem muita alternativa, o meu pai deu novamente 2 tiros na direção da coisa. E dessa vez parece que acertou a criatura, pois aquela coisa deu um urro ainda mais alto e entrou desesperadamente para o mato. Então, sem perder tempo, o meu pai acelerou o caminhão e saímos o mais rápido possível daquele local. Bem, voltamos o caminho todo falando sobre aquela criatura. O restante da viagem foi tudo tranquilo. Chegamos em Minas Gerais e resolvemos os assuntos pendentes. E da mesma forma, imaginamos que a nossa volta seria tranquila. Mas como se as coisas não pudessem ficar piores, na volta com o caminhão lotado de animais, o meu pai e eu paramos naquele mesmo posto de combustível para abastecer novamente o caminhão. Bem, parece até brincadeira, mas aconteceu o seguinte. Chegamos no posto por volta de 6 da manhã e não tinha caminhões na fila. E era praticamente só o nosso caminhão ali. O frentista aparentemente não estava ali. O meu pai parou o caminhão e buzinou várias vezes para chamar a atenção do frentista. E do lado oposto do nosso caminhão veio um rapaz moreno com uniforme de frentista. Ele era um rapaz meio sisudo e bastante sério, bem educado e de poucas palavras. O meu pai perguntou se ele era novo naquele lugar. O rapaz respondeu que sim, mas não deu margem para continuar a conversa. E o meu pai era daqueles homens muito conversador. Daí, o meu pai logo foi contando a história toda.
Disse que conhecia todo mundo naquele posto e nunca tinha visto aquele rapaz por ali. E daí, o rapaz disse que era novo na região e que ele tinha vindo com a família do Nordeste para poder trabalhar. Bem, conversa vai, conversa vem. O rapaz soltou uma frase que me fez gelar a espinha. Ele disse que o meu pai deveria ter mais cuidado na região, pois as pessoas estavam sendo atacadas por um animal na estrada, perto de onde tínhamos parado. O meu pai pagou o diesel e deu partida no caminhão, e logo saiu. E quando estávamos quase saindo do posto, chegando na BR, eu disse para o meu pai que ele não tinha falado com o rapaz sobre o incidente da noite passada. Então, não tinha como ele saber sobre aquilo. O meu pai me olhou sério. E quando voltou a atenção para o retrovisor, o frentista estava estático, encarando o caminhão partir. Bem, eu não tenho certeza, mas posso arriscar um palpite que aquele frentista era o lobisomem da noite passada. Mas por falta de provas, o meu pai não arriscou voltar para tirar satisfação. Então, partimos e fomos embora. Não tenho certeza se de fato aquilo era um lobisomem, mas posso jurar para vocês que era uma criatura horrenda. E só mesmo quem já viu que sabe o terror que é se deparar com essa coisa. Boa noite. Este relato que irei contar aconteceu com o meu finado avô, e falarei da mesma forma que ele me contava antes de falecer, em primeira pessoa. Boa noite, me chamo Francisco e tenho 78 anos. O que irei contar aconteceu comigo no ano de 1965, em um município do interior cearense, chamado Tabuleiro do Norte. Bem, este relato é sobre o dia em que fiquei cara a cara com o demônio da lua cheia. Na época, eu estava trabalhando em uma obra com mais uns 10 homens, construindo uma grande casa na área rural. Eu saía para trabalhar todos os dias por volta das 6 horas da manhã, assim, para chegar bem cedo no serviço, e voltava com o sol se escondendo, já quase de noite. Bem, eu nunca tive medo de nada, e para falar a verdade, eu até achava tudo uma grande mentira, esse negócio de fantasma, lobisomens, etc. Mas eu mal sabia o que estava me aguardando. Uma certa manhã, eu estava trabalhando tranquilamente, e quando escuto um pessoal conversando sobre um suposto bicho que estava correndo de madrugada pelas estradas. Eu perguntei para eles o que é que eles achavam que seria isso, e foi quando um dos rapazes disse: tem umas 3 noites que eu escuto esse bicho correndo e grunhindo, feito um grande porco do mato aqui pela região. Mas eu nem me atrevo a olhar pra fora da minha casa pra ver o que é. Mas sei não, os mais velhos estão dizendo que isso é um lobisomem. Lobisomem? Eu falei, gargalhando alto, e disse para todos que estavam ali
que se eu visse esse tal lobisomem, iria meter o facão nele, e que essas coisas não existiam. E rapidamente o assunto já mudou, e ninguém mais falou nada. Umas horas depois, um rapaz chamado Sebastião me chamou no canto e disse: Francisco, tome cuidado, homem. Você que volta por essa estrada à noite, o povo tá dizendo que tem um homem que fica andando na mata, perseguindo quem passa na estrada. Se eu fosse você, iria mais cedo pra casa. Homem andando na mata? Pois se assossegue, homem. Se ele tentar alguma coisa comigo, pode ter certeza que eu passo a peixeira nele. Pode ficar sossegado, eu não tenho medo dessas coisas não. Ele que vai te arrombar pra lá. Ele apenas concordou com a cabeça e a conversa morreu ali. O supervisor falou para eu terminar uma parte do trabalho naquele dia ainda, pois o dono da casa queria ela pronta o mais rápido possível. E eu, meio sem querer, tive que ficar. Bem, já estava tudo escuro e eu estava sozinho ali. A minha única iluminação era uma lanterna a pilha e a lua cheia no céu. Bem, devia ser bem tarde da noite, quando eu vejo um homem passando pela estrada do lado da obra. Eu estranhei, pois para a direção que o mesmo estava indo, só iria chegar em uma mata fechada. Mas eu nem dei bola, e continuei terminando os meus afazeres. E quando eu concluí tudo, comecei a arrumar as minhas coisas para ir embora. Porém, escutei um barulho na mata, mas apenas achei que fosse um bicho qualquer, e fui andando pela estrada de chão batido. Mais à frente, eu escuto como se tivesse alguém me seguindo ao longe da estrada. E eis que eu olho para trás e vejo aquele filhote de Satanás do lado de uma árvore me olhando. Na hora, eu confesso que o meu sangue gelou, mas já tirei a minha peixeira para fora, caso aquele caboclo tentasse alguma coisa. Nessa hora, eu acelerei o passo para chegar mais rápido em casa. E quando a uns 50 metros na minha frente, eu vejo o mesmo diabo do homem que estava lá no final da estrada. E agora, ele estava na minha frente. Bem, a pergunta é: como que ele conseguiu percorrer cerca de 300 metros em questão de 10 segundos? Só sei que quando percebi, o desgraçado estava em cima de mim com um canivete tentando me acertar. Bem, eu não sei como, mas consegui acertar um golpe nas costelas dele. E mesmo sangrando, parecia que aquele infeliz não estava sentindo dor alguma. Eu mal percebi, e com uma força absurda, ele me derrubou e desferiu um golpe no meu ombro. Foi um corte profundo, mas novamente eu acertei outro golpe, agora na perna dele. E o mesmo saiu cambaleando para dentro da mata. E quando faltava pouco para eu chegar na estrada do município, o homem apareceu de novo para mim. Porém, ele não estava mais em sua forma humana. Eu estava sangrando muito. E foi quando eu vejo um enorme cachorro preto, de olhos vermelhos, me encarando do lado de uma cerca à beira da estrada. E eu sabia que era aquele miserável, porque eu pude perceber um corte na costela do bicho, pois foi o mesmo lugar que eu acertei o golpe naquele homem. Eu já estava aceitando o fato
que eu iria morrer ali mesmo. E foi quando escuto 2 tiros sendo disparados. E com os tiros veio um farol de carro. E quando vi quem era, reconheci o Sebastião e mais 2 homens armados, atirando contra aquele diabo ruim. Se não fosse por eles, eu teria morrido naquela estrada mesmo. Eles me levaram para o hospital e eu fiquei umas 24 horas lá, em repouso. Fiz todos os curativos no ombro e machucados pelo corpo. E quando voltei à obra, perguntei ao Sebastião o que é que ele estava fazendo naquela estrada, naquela hora da noite. E ele disse: "Ah, homem, eu sabia que tu tava lá sozinho. Eu fui com mais pessoas para ver se tu já tinha vindo. Eu precisava de alguma coisa. Não sei porquê, mas eu senti que uma coisa muito ruim iria acontecer com você. Até hoje, eu sou eternamente grato a ele por ter me salvado do lobisomem." No mesmo dia, eu pedi as contas e fui embora daquele lugar. Não consegui mais ser o mesmo de antes. Acabei vindo para a capital dias depois e nunca mais tive contato com os meus velhos amigos. Mas antes de ir, eu ouvi boatos que aquele homem amanheceu todo furado e morto na mata. E isso só conclui que aquele sujeito era sim o demônio que quis me matar aquela noite. E só quem fica cara a cara com um ser desses sabe o sentimento que percorre por nossas almas. E com todo aquele pensamento, se iremos sair vivos ou não. Boa noite.